Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso documentário. Hoje vamos falar sobre a jornada de uma célula, protagonizando o neutrófilo. Nosso grupo é composto por Gabriela De Polo, Maria Eduarda Silva, Mariana Barsante e Ravena Rasselli. Somos do curso de Biomedicina da Unisalles e estamos no 5º período. Se você pudesse olhar seu sangue ao microscópio, veria uma verdadeira multidão de células realizando funções vitais. Entre elas, um grupo se destaca por ser a principal defesa imediata contra infecções, os neutrófilos. Eles são células brancas que patrulham silenciosamente o nosso organismo, preparadas para agir em segundos sempre que micro-organismos invadem nossos tecidos. Neste documentário, você vai conhecer o ciclo de vida completo dos neutrófilos, onde nascem, como amadurecem, quais mecanismos regulam sua produção, como atuam no combate a infecções e o que acontece quando o seu número ou a sua função se altera. Prepare-se para mergulhar no mundo fascinante das defesas celulares. Os neutrófilos, conhecidos também como granulócitos neutrofílicos, fazem parte do grupo dos leucócitos, que são as células de defesa do sangue. Eles receberam esse nome porque, quando curados em laboratório, seus grânulos citoplasmáticos têm afinidade neutra pelos corantes ácido e básico. Na forma madura, eles possuem um núcleo característico, dividido em 3 a 5 segmentos conectados por filamentos finos de cromatina. Essa aparência segmentada é tão marcante que permite identificá-los facilmente na lâmina de sangue. Os neutrófilos representam aproximadamente 50 a 70% de todos os leucócitos circulantes. Isso significa que, a cada microlitro de sangue, há cerca de 2.000 a 7.000 neutrófilos. A principal função dessas células é localizar, englobar e destruir bactérias e fungos que penetrem nosso organismo. Eles também participam na regulação de processos inflamatórios, colaborando com outras células como macrófagos e linfócitos. A origem do neutrófilo começa na medula óssea vermelha, um tecido altamente especializado localizado no interior de ossos como o externo, as costelas, as vértebras e a pelve. Nesse ambiente existem as chamadas células-tronco hematopoéticas pluripotentes, capazes de se diferenciar em todos os tipos de células do sangue. A partir de estímulos bioquímicos, essas células-tronco passam por diversas etapas até se tornarem neutrófilos maduros. A primeira fase é o mieloblasto, uma célula ainda imatura, que depois evolui para promielócito, mielócito e metamielócito. Na fase de metamielócito, o núcleo adquire formato de rim. Em seguida, transforma-se em bastonete, quando o núcleo assume forma de ferradura. Finalmente, ocorre a segmentação do núcleo e a célula atinge a sua forma funcional. Esse processo de maturação, chamado granulopoiese, leva em média de 10 a 14 dias. Depois de prontas, as células permanecem armazenadas na medula óssea por 1 a 2 dias antes de serem liberadas no sangue. Isso forma um grande reservatório, capaz de liberar neutrófilos rapidamente quando ocorre alguma infecção. A produção dos neutrófilos é finalmente regulada por mediadores químicos chamados fatores de crescimento hematopoéticos. O mais importante deles é o GCSF, sigla para Granulocyte Colony Stimulating Factor. Esse fator é produzido principalmente pelas células endoteliais e pelos macrófagos e age estimulando a proliferação, maturação e liberação dos neutrófilos. Quando o organismo detecta uma infecção bacteriana ou uma inflamação importante, os níveis de GCSF aumentam rapidamente. Esse aumento desencadeia uma produção acelerada de neutrófilos na medula óssea, fenômeno chamado de leucocitose reacional. Além do GCSF, outras substâncias como a interleucina 6, interleucina 1
e TNF-alfa contribuem para essa resposta. Esse mecanismo garante que o corpo tenha sempre um contingente de células prontas para agir frente a um desafio infeccioso. Os neutrófilos têm papel essencial na defesa inata, que é a resposta imediata e inespecífica do organismo. Uma vez liberados na circulação, eles têm vida média de 6 a 8 horas no sangue periférico. Durante esse período, circulam continuamente, atentos a sinais químicos que indiquem a presença de patógenos. Quando ocorre uma lesão ou infecção, várias substâncias químicas são liberadas no local, formando um gradiente de atração chamado quimiotaxia. Os neutrófilos reconhecem esse sinal, aderem ao endotélio vascular e atravessam a parede do vaso por um processo chamado diapedese. No tecido, eles realizam sua principal função, a fagocitose. Durante a fagocitose, o neutrófilo engloba a bactéria ou o fungo e libera enzimas lisossômicas, peróxidos e radicais livres que destroem o micro-organismo. Além disso, os neutrófilos interagem com outras células do sistema imunológico, como macrófagos, que removem os restos celulares, e linfócitos, que modulam a resposta inflamatória. É essa coordenação entre diferentes tipos celulares que permite a resolução da infecção. Existem diversas doenças associadas a alterações na produção ou na função dos neutrófilos. A neutropenia é uma condição caracterizada pela redução do número de neutrófilos circulantes. Quando os níveis caem abaixo de 500 por milímetro cúbico, há risco elevado de infecções bacterianas graves, muitas vezes com evolução rápida e risco de sepse. Entre as causas de neutropenia estão as quimioterapias, algumas doenças autoimunes, infecções virais e síndromes congênitas. Por outro lado, a neutrofilia ocorre quando há aumento significativo no número de neutrófilos. Isso acontece frequentemente em infecções bacterianas agudas, como apendicite e pneumonia. Também pode ocorrer em situações de estresse físico intenso, infarto do miocárdio e em algumas leucemias mieloides. Outra condição importante é o defeito funcional, quando o número de neutrófilos está normal, mas eles não conseguem realizar a fagocitose adequadamente. Um exemplo é a doença granulomatosa crônica, em que há falha na produção de radicais livres durante o processo de destruição dos patógenos. O tratamento das alterações nos neutrófilos depende da causa. Nos casos de neutropenia febril, é necessário iniciar rapidamente a antibiótico terapia de amplo espectro para prevenir complicações graves. Quando a neutropenia é causada por quimioterapia, pode-se utilizar fatores de crescimento como o G-CSF para estimular a medula óssea a produzir novos neutrófilos. Na neutrofilia secundária, o tratamento consiste em abordar a doença de base, seja uma infecção, inflamação ou uma neoplasia hematológica. Já nos defeitos funcionais hereditários, podem ser necessárias profilaxias antibióticas e medidas de suporte específicas. O estudo cuidadoso das alterações quantitativas e qualitativas dos neutrófilos é fundamental para o manejo clínico e pode impactar diretamente a sobrevida dos pacientes. Os neutrófilos são exemplos impressionantes de como cada célula do corpo humano tem funções altamente especializadas e essenciais para a vida. Mesmo vivendo apenas algumas horas, eles atuam como soldados na linha de frente, enfrentando infecções com rapidez e eficiência. O conhecimento sobre seu desenvolvimento, suas funções e as doenças que podem comprometer o seu número ou sua atividade é fundamental na prática médica e na pesquisa científica. Esperamos que esse documentário tenha ajudado você a entender a importância dos neutrófilos e despertado seu interesse pelo universo fascinante das células do sangue.
Obrigada por acompanhar essa jornada conosco. Continue estudando e explorando o mundo da biologia. Há sempre algo novo e surpreendente a descobrir.